todo mundo esteja conseguindo estudar. Mal ou bom é uma coisa que a gente precisa fazer pro resto da vida. Então, se acostumar a ter nosso horário de estudo, mesmo que seja uma coisa muito trabalhosa, é uma coisa necessária. Estudo é uma coisa que se leva para o resto da vida. Se leva para o resto da vida se a gente tiver uma carga. Senão a gente não leva nada. Aquilo que minha mãe, nossas vós diziam de a gente, a única coisa que a gente leva os nossos estudos, o que a gente gosta, tudo mais. Se a gente não tiver, nada a gente tem para levar. Então, o costume de estudar, mesmo que seja muito, muito, muito complexo, ou até mesmo difícil, né, cansativo, é uma coisa que a gente precisa levar para o resto da vida. Por isso, eu quero agradecer a todos que estão aqui, que eu sei que está todo mundo muito atarefado, e se alguém está aqui é porque está se esforçando pra caramba. Por isso, eu preferi começar com essa frase de agradecimento, pois entendo que cada um tem a dificuldade, e a sua dificuldade não é maior do que a outra, e sim é gigante para a gente, né? A gente que sente a dificuldade sabe o quanto é ruim. Por isso, agradeço a todo mundo. Já com isso falado, deixa eu pensar. Senão dá bug no sistema aqui. Uma janela. Então, hoje a gente vai falar do Império Brasileiro. O Brasil já se torna, a partir desse momento, um império. Não pense que império, monarquia, ditadura sejam a mesma coisa. Lembra, império tem o imperador, monarquia tem o rei, e ditador a ditadura tem por si só um ditador. Essas três palavras se confundem bastante, mesmo significando coisas diferentes, mas às vezes com o mesmo propósito. Império é uma nação, um estado que tem como característica a expansão. A ideia de expandir é o império. Ditadura não é, por si só, uma forma de governo e também só se expande. Não, ditadura tem um ditador, poder único, tá certo? Diferente do império e tem os três poderes. O império não tem os três poderes fisicamente, a ditadura tem toda a estrutura embaixo semelhante. Então, quando a gente fala de império, a gente fala de uma nação, um estado expansionista, diferente de uma ditadura e de uma monarquia, mesmo e às vezes pareçam bem iguais. Lembrando também que, na hora que a gente fala Império Romano, é a hora da expansão e crescimento de Roma, tá certo? Diferente de quando a gente fala da ditadura romana, na qual a gente só tinha um líder, e esse líder tem funções políticas, não religiosas, de liderar toda a nação para defesa ou para deixar ela bem calminha. Outra coisa e diferencia ditadura de um império é que o último ditador de Roma foi Júlio César. Júlio César começa como ditador. Ditador em Roma era um cargo militar propriamente de defesa, tá certo? E quando ele se torna imperador, Roma começa a se expandir. Esses dois se diferenciam muito de uma monarquia. Átio, mas o nosso imperador também não era um filho ou um neto de um monarca e por isso também um rei, um príncipe, um duque? Sim, lembra?
as características podem ser parecidas, mas a ideia é a gente achar as diferenças. Um rei monárquico tem direitos por ser um representante de Deus na terra, diferente do imperador que conquista os seus poderes, diferente do ditador que também conquista seus poderes, isso sendo bom ou sendo ruim. Mas voltando para o Brasil Império, vamos lembrar aonde a gente está para saber para onde a gente vai. Aonde a gente estava, tio? O Brasil tem em 1888, a chegada da família real no Rio de Janeiro. Primeiro em Salvador, depois no Rio de Janeiro. Com a chegada da família real aqui no Brasil, houve, pelo rei de Portugal, diversas novas ações para a abertura do Brasil a povos amigos. Isso, tanto o Tratado de 1810 quanto a revogação de algumas leis que eram presentes no Brasil antes da chegada da família real, fizeram com que o Brasil tivesse uma nova visão. O Brasil, não entenda José, aquele que mora no interior de Pernambuco, em Oricuri, e a partir desse momento sentiu a sua economia e sua vida sendo modificada. Não, pensa nisso não. A gente está falando são grandes comerciantes, grandes empresários, famílias e com riquezas e posses. Eles sentiram, essas pessoas sentiram uma mudança. A partir desse momento, o que a gente chama de pacto colonial, lembra? É pacto colonial? O pacto realizado entre a colônia e sua metrópole, na qual a colônia só poderia fazer qualquer tipo de mercado com a sua metrópole. A partir desse momento, o Brasil se insere no que era o início de uma globalização. A Inglaterra, já os seus produtos da primeira Revolução Industrial, precisava ter um mercado consumidor gigante para poder esvaziar os seus produtos. Mas, tio, por que o Brasil? Por que não a Europa? Lembra quem estava na Europa tacando a faca na galera? Sim, Napoleão Bonaparte estava lá na Europa proibindo a Inglaterra de fazer qualquer tipo de mercado com o continente europeu. Sobrando para a Inglaterra só as colônias americanas, tanto francesas quanto espanhola, mas não poderia mais contar com os Estados Unidos. As 13 colônias que fazem parte hoje dos Estados Unidos não era mais propriedade da Inglaterra. Conseguiu, enfim, a sua autonomia. Grandes ideais de liberdade, fraternidade e igualdade, os Estados Unidos, ou as 13 colônias, na famosa Guerra Civil dos Estados Unidos, ou das 13 colônias, como você quiser falar, incluiu no mundo uma nova maneira de olhar a pessoa. Aquela pessoa ali deixa de ser mais um e se torna o cidadão. Para quem ainda não estudou português, a diferença de artigos indefinidos e artigos definidos, o o, a, os, as são artigos definidos. Na hora que você fala o cidadão, é dando importância, dando unidade ao cidadão. Todos os cidadãos brasileiros devem e são considerados o cidadão. Mesmo que a gente às vezes esqueça que a nossa posição de alguma forma seja importante, a gente às vezes pensa, um só, mais um. Não, gente, a gente é o um, cada um.
Tranquilo? Os Estados Unidos, então, entregou ao mundo o que a gente pode chamar princípios dos direitos sociais ou do cidadão. O que a gente fala muito hoje de direitos humanos foi o primeiro... Tio, não está falando em momento algum que os direitos humanos são da Revolução, da Guerra Civil estadunidense. Não, mas os primeiros passos são. Ser igual não é ter cor, não é ter gênero, não é ter ideologia, não é ter afinidade. Isso você pode ser totalmente do jeito que você quiser, mas somos iguais perante a lei. Isso é lei. Mas eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. É o famoso se vira, né? Não tem muito o que você fazer. O que você pode fazer é chorar ou ficar triste. Mas perante a lei, tudo que todo tipo de diferença é igual. A nossa lei devia ser cega, né? Mas, enfim, sabendo disso, liberdade e fraternidade são um termo, tio, eu já ouvi, mas ouvi em outra revolução. Em qual? Lembra da Revolução Francesa. A Revolução Francesa, também anterior a tudo que a gente já está falando, foi uma revolução que cortou cabeça de brincadeira, mas implementou na França uma nova forma de ver o que é uma sociedade e quem comanda e administra. O rei não era mais justificável um rei, independente do que esse rei seja, como ele seja apresentado, ser dono de tudo e de todos. Por quê? Porque todo mundo não é igual. É nisso que a gente pega tanto a Revolução Inglesa, estadunidense, quanto a francesa, trouxeram para o Brasil esses rumores de que por que tá colônia? Por que tu ainda consegue conviver sendo propriedade de outro país? Aquele eco, igualdade, o eco de fraternidade ecoou para o Brasil. Junto disso, aquela ideia de que, se a gente não é colônia, a gente consegue fazer mercado, qualquer outra indústria. Aí na hora que houve a Revolução de Porto, a exigência da volta da família real para Portugal, junto com a queda do Napoleão Bonaparte, o rei de Portugal, aqui no Brasil, teve a seguinte sacada. Uma sacada, gente, que a gente não pode esquecer, tá? Ele eleva o Brasil a um reino unido. Tio, já ouvi muito essa história do Reino Unido. Por quê? Por que o Reino Unido? Sim, o Pacto de Varsóvia, ele diz... o Versalhes, ele dizia o seguinte, todos os terrenos que pertencia a outros reis, voltaria a esses reis. Mas, por obrigação, o rei teria estar na terra. O rei de Portugal não estava em Portugal. Estava no Brasil. Na hora ele sobe o Brasil a Reino Unido de Portugal e Algarves, ele considera Brasil não mais como colônia. E nunca mais a gente volta a ser colônia. Tá certo? A Massa entendia e o espaço já estamos o Brasil como Reino Unido, mas não falou da independência. Sim, a evolução do Porto obriga, depois de um determinado período, força ao rei de Portugal voltar para Portugal, dizendo que se ele não voltasse, ele deixaria de ser rei. E ele com toda a coragem possível e imaginável, volta um rabinho entre as pernas. Muito pelo fato de que ele não tem um exército, e o alemão, ou França ou Inglaterra tinha. A dependência de Portugal sobre a Inglaterra
É porque o Portugal tem no cangote dele a Espanha. A Espanha é um país super populoso, diferente de Portugal. E naquele momento, quem tem pessoas tem exército. Quem tem exército é mais forte. Simples. Volta, fazem a mesma forçação com o príncipe, e aqui ficou Dom Pedro, tentam fazer ele voltar, só que vários partidos se uniram, alguns a favor, outros contra o jeito de controlar de Dom Pedro, porque a gente tem um partido português que quer, lógico, que Dom Pedro não vire independente e que tudo permaneça, e um partido brasileiro que quer que nada mude também, só que o Brasil vire independente. Tio, não entendi. Nada mude o quê? A economia e a política. Quem está no poder nunca quer deixar o poder. Pode mudar até quem esteja lá em cima. Incrível e pareça, muita gente vai achar isso muito atual. Mas a gente não está falando da atualidade, não. Mesmo que se aplique. Pode mudar em estar lá em cima, mas em estar embaixo, aquelas famílias superpoderosas, comerciantes, empresários com muito poder e dinheiro, continuam controlando. É aplicável hoje em dia, mas a gente não está falando de hoje em dia, não. Só para não deixar muito politizado isso aqui. Nisso, de tanto cobrar, volta Pedrinho, Pedrinho, volta para cá. Pedrinho disse, eu fico. Esse é um dia muito importante, é o dia do fico. Na qual Pedro ouve, eu estou muito íntimo dele, né? Pedrinho, ouve a história, ouve e poderia ficar, e ele levanta a voz dizendo, para o bem da nação, eu fico. E aí temos nossa independência. Essa imagem é muito emblemática, que é o grito de Ipiranga, né? Aqui alguém já andou de cavalo? Alguém aqui já andou de cavalo? Espero que se alguém já tem andado, já andou, José. Tu subiu em algum morro, em alguma colina? Não, cavalo não sobe morro, não sobe colina. E para quem já teve o prazer de sair de Santos para São Paulo, é 90 graus para cima. Então, toda essa história não é uma história, como vou dizer assim, verdadeira. Isso é uma aplicação do positivismo. Positivismo é um campo histórico no qual a gente coloca grandes líderes em grandes acontecimentos. Vou dar um exemplo. Como a gente estudaria, tio, a Segunda Guerra Mundial? Ah, sim, José. Ele estava cagando. Na verdade, sim. Porque para subir, ou é bode, ou é burro, ou é jumento, ou é burro, ou é mula, não se sobe. Mas o positivismo é uma forma diferente de olhar a história, na qual a gente glorifica os acontecimentos. Como é que sentiu? Glorificar os acontecimentos. Existe uma diferença muito grande no ponto de vista, por exemplo, da Idade Média, para o ponto de vista positivista e minimalista. Vou dar um exemplo. Eu amo estudar uma parte da história e fala história vista por baixo. Eu vou dar um texto eu estudei, que é Os Queijos e os Vermes. Os Queijos e os Vermes fala sobre um rapaz na Idade Média, não, na Idade Moderna, mais ou menos onde a gente está estudando, que dizia o seguinte, que se o mundo é um queijo, nós somos os vermes. Nós somos vermezinhos que consumimos e destruímos esse queijo. E se Deus criou o mal, assim Deus seria
mal. É uma coisa muito forte a dizer, principalmente nesse período onde tinha a Santa Inquisição. Mas toda a história estudada desse rapaz é uma história muito de um cara muito comum que falou coisas que poderia ter sido falada por muita gente. O positivismo, por que, tio, tu tá falando disso? Além de cair no Enem, forma de estudo de história, visão da história, né? Lembra, a história e cair no Enem, ela é interpretativa. Se você pegar uma imagem, conseguir interpretar, ó, a gente passou uma imagem só, onde a gente pode estar interpretando? E onde a gente pode estar entendendo? O positivismo, para nós, trouxe diversas coisas, e algumas são boas, outras são ruins. Por exemplo, essa imagem. Essa imagem era para reconstruir a imagem do Brasil para os próprios brasileiros. Nós não tínhamos heróis, nós não tínhamos líderes, nós não tínhamos orgulho de nossa história. Na hora que a gente bota essa imagem é um orgulho desenhado. Ou vocês achariam melhor ele tá cagando em cima de um burro, dizendo, espera aí! Como a gente vai ter orgulho de ser brasileiro sem entender? Isso é o positivismo. Positivismo, entre outras coisas, também trouxe para a gente uma forma de entender os indígenas como coitados. Até hoje, muita gente fala, oi, tadinho dos indígenas, tio. Eu faço, por quê? São tão guerreiros quanto qualquer outra raça que a gente vai estudar, qualquer outra etnia a gente vai estudar em história. São tão fortes como qualquer outro povo a gente vai estudar em história. São coitadinhos porque o novo Brasil, o Brasil independente, precisava de heróis e precisavam também... Gente, desculpa o termo. Tio, não é assim. É só um termo que eu preciso aplicar para vocês terem o mesmo sentimento que eu. A donzela indefesa. Se existe o herói, existe em ser defendido. Desculpa o termo, gente. É um termo para dar raiva mesmo, para ter agonia, para ter ranço, mesmo que seja de mim. Mas entenda, e quando a gente coloca uma pessoa em defesa, indefesa, tem o herói. E quem era o herói? Essa galera da imagem. Veio legal. Mas vamos continuar, desculpa aí pelo passeio grande aí. O Brasil vira independente. Puxa-se a espada e diz, nós, independência ou morte. O Brasil agora não tem, em tese, donos. Lógico, a gente tem um imperador, o imperador é Dom Pedro I, mas uma pergunta. De um dia para outro, o Brasil passa de uma colônia para virar um império. Isso muda para quem? Vamos começar de baixo para cima. Vamos falar do geralzão, da massa, da população. Aquela galera que não usa abadá. Ai. Boa noite, Daniele. Aquela galera que não usa abadá em carnaval, gosta de carnaval de rua mesmo. O José, a Antônia, a Severina, o Luiz, o Ricardo, o André, a Mônica, a Cecília. Pessoas que estavam no trabalho do dia a dia. O que para elas mudaram? Necessariamente quase nada. A gente está falando de uma mudança em alto grau. Os comerciantes, os empresários, os empreiteiros, os industriais, todos eles, manufatureiros, todos eles sentiram sim uma diferença. O jornal gritava isso. Os anuários, os livros vão falar sobre isso. Mas isso, por enquanto, é só sentido pela elite brasileira. Para o pessoal geralzão, muito pouco se sente. Mesmo que a gente tenha revoltas que a gente chama
revoltas querendo a volta da colônia, algumas não queriam mais, mas para a maioria da população brasileira, muito pouco se mudou. Falamos do baixo, falamos da galera da nobreza do Brasil. A nobreza do Brasil não queria grandes mudanças. O que eles queriam era que toda a economia, política e sociedade se mantesse com outro tipo de governo. Não é uma coisa comum. Mas, tio, e os países? Um país é necessariamente aceito como um país se o outro também aceitar. Uma curiosidade, Israel não é um país com donos e tudo mais. Não. Israel tem dono, os judeus e tudo mais. Mas Jerusalém é a única cidade sem dono do mundo. Jerusalém pertence à ONU. Mas, porém, contudo e todavia, isso é ocidental. Se você perguntar a parte mais oriental do mundo, Jerusalém tem dono. Cada um vai dizer um dono é diferente. Mas sim, teria dono. Mas para a gente não é reconhecido como país. Como também outros países têm essa luta diária, que exige um reconhecimento mundial de país. O Brasil também participou dessa corrida pelo reconhecimento. O primeiro país que reconheceu propriamente o Brasil foi os Estados Unidos da América, por também ter sido uma colônia, por também ter tido um processo de independência lá bem mais envolvendo guerra do que aqui no Brasil, reconhece o Brasil como uma nação independente, tá certo? Outro país também, e demorou, precisou de uma negociação, foi Portugal. Portugal, depois de um determinado tempo, aceitou negociar com o Brasil sobre sua independência. Eu acho que isso muito foi influência de o imperador do Brasil ser Dom Pedro. Sendo Dom Pedro, o imperador do Brasil era, querendo ou não, um português. Eu acho que o planejamento deles era um dia depois reunir esses dois países. Mas para Portugal aceitar, ele solicitou, ele meio que deu de retorno uma compensação financeira de 2 milhões de libras. E no momento devia ser um valor absurdo. O terceiro país que a gente vai falar que aceitou a nossa independência foi os ingleses. Os ingleses foram os que mais demoraram a aceitar a independência. Muito porque também queria compensações, não muito financeiras, mas vamos dizer, não muito financeiras, mas em estruturação. Primeira coisa, os ingleses exigiam a independência não, o fim do tráfico negreiro. A Inglaterra exigia o fim da escravidão. Tio. O fim da escravidão, então eles eram bonzinhos. O fim era muito bom, o objetivo é genial, é muito bom, mas o motivo, vamos entender qual era. O motivo dos ingleses exigirem o fim da escravidão no Brasil foi que era necessário mais mercado consumidor. Escravo não compra, escravo não consome. Então, para os ingleses, essa meio e tentativa de obrigação do Brasil de liberar os escravos era para ter mais mercado consumidor. A gente vai entender, não acontece aí, vai demorar ainda um bom tempo, infelizmente, lógico, mas é bom entender o motivo e o porquê.
Também houve a renovação do Tratado de 1810. Lembrando que o Tratado de 1810 é o tratado onde dava vários direitos à Inglaterra, aquele da alfândega ser mais barato, enquanto a Inglaterra pagava 14%, Portugal pagava 15% e qualquer outro país 24% dos produtos que fossem vendidos no Brasil. O Brasil chegou a ter uma enxurrada de produtos ingleses por serem muito, muito, muito barato. Aí, no momento que a gente já tem uma dependência relativa da Inglaterra, agora a gente tem um problema bem grande. A Inglaterra empresta ao Brasil todo aquele dinheiro que Portugal precisava. O dinheiro nem chega a aterrissar no Brasil. Vai direto para Portugal. E o Brasil, a partir deste momento, cria dívidas com a Inglaterra e nunca mais vão sanar. Inclusive, a gente teve essas dívidas encerradas recentemente. A gente só conseguiu acabar com todas as dívidas. Não essas, inclusive. Lembra que dívidas são cumulativas. O Brasil vai fazer uma soma de dívidas com a Inglaterra e não vai ficar legal. Deixa eu ver. Não. Vamos lá. Brasil é independente. Para ser independente, para uma nova forma de governo reger de forma correta, a gente precisa fazer uma Constituição. Tio, o que é uma Constituição? Lembrando que Constituição são um conjunto de leis, tá certo? É um livro e tem todas as leis do país que se pode ou não se pode fazer. A partir desse momento, a gente tem a noção de direito individual. Quando a gente era pirraia, pelo menos eu sou mais velho que vocês, se tinha uma ideia de que meu direito acaba quando o seu começa. Eu tenho uma ideia muito diferente disso. Eu acho que os direitos não acabam nem começam. A gente é paralelo. Meu direito não acaba quando o seu começa. A gente tem direitos iguais andando em paralelo. Você não vai ter direito a partir do meu começa. A gente sempre tem o direito, são paralelos. E essa nova Constituição veio tentar trazer para o Brasil direitos e deveres, leis. A primeira Constituição, que foi a Constituição de 1824, vai ser bem importante para a nossa aula, para o nosso estudo. Mas primeiro, temos que saber que houve uma Constituinte de 1823. Nesse período, Dom Pedro I juntou vários políticos com a ideia de fazer uma nova Constituição aqui para o Brasil, tá certo? Toda a ideia era meio ter uma postura liberal na qual não há uma influência direta do governo na economia ou na modo de vida, moderada. Ou seja, há uma interferência na economia e no modo de vida, mas, como o próprio termo fala, moderada. É o que a gente chama de Constituição da Mandioca. Lembrando, eu não chamei essa de primeira Constituição. A primeira Constituição do Brasil é de 1824. A gente ainda está um ano antes desse acontecido, tá certo? Ele não é considerado a primeira Constituição, pois ela não chegou a ser uma Constituição. Pois, por ter ideais liberais, mas moderado, não dava poderes supremos ao nosso querido imperador do momento. Ele era anticolonial, ele usava princípios iluministas e várias outras coisas que não eram de acordo com os ideais de império que Dom Pedro, vou dizer assim, Dom Pedro queria, tá certo? Dom Pedro fecha
essa Constituição. Ele não aceita essa Constituição homoficial, fez o Congresso e, um ano depois, cria a Constituição de 1824. E pela primeira vez na história, o Brasil tem uma Constituição do próprio Brasil. Tio, vou revisar. A 1823 foi uma Constituição? Não. Foi um projeto constitucional, na qual, sim, houve uma reunião de senadores, reunião para fazer um projeto de lei. Esse projeto de lei, esse projeto de Constituição era liberal, na qual não haveria uma interferência total do imperador na sociedade ou na economia. Tio, mas haveria, sim, tá certo? Mas em geral, existia liberdade econômica, liberdade social, era anticolonialista, ou seja, nunca mais voltar à colônia, era xenofóbica, ou seja, contra os portugueses, tá certo? Eleições eram indiretas e o voto era censitário. Tio, o que é uma eleição indireta? Você escolheria quem ia votar nos senadores, você não escolhe direto os senadores, e censitária é ter um salário, uma posse mínima. Nesse momento, e dava posse, era a propriedade da mandioca. Oi, Daniele. Daniele? Posso sim, posso sim, posso sim. Eleições indiretas, Danieles, diferente da nossa eleição agora, a gente escolhe presidente, prefeito, eles escolhiam quem. Eu vou tentar explicar de outra forma. Vamos lá. Hoje em dia, como a gente diferenciar o nosso tipo de eleição direta de uma eleição indireta? A eleição direta é quando a gente vota, elege nossos presidentes, prefeitos e governadores. A eleição indireta, você vota partidos. Como assim, tio? Eu vou dar um exemplo do Partido Lobo. Ou posso dar um exemplo do Partido Brasileiro e Partido Portugueses, na qual você escolheria quem teria o maior direito de escolher senadores, deputados, vereadores, entendeu? É tipo, a gente não escolhe a pessoa propriamente dita. A gente escolhe um conjunto e eles sim escolhem quem vai ser o prefeito, presidente, governador e tudo mais. Entendeu, Daniele? É um voto que não é diretamente na pessoa que você se sente, vamos dizer assim, mais próximo, tá entendendo? Você vota em uma legenda, eles chamam, né? Por exemplo, essa legenda aqui, por exemplo, o PSL gosta disso, disso, disso. Me interessei nisso, aí eu voto nele e eles escolhem. Tranquilo? Quem tiver mais voto, tem mais direito de escolha. Tudo tranquilo? Aí vamos lá. Tio, e o censitário? O censitário é quando precisa ter financeiro mínimo, vamos dizer assim, renda mínima. Nesse momento, o que estava nessa valendo ou não valendo dinheiro era, dificilmente de lembrar, mandioca. A mandioca precisaria ter vamos dizer, boa noite, Stephanie. Boa noite, Stephanie. Ter uma grande quantidade de mandioca, de produção de mandioca, para poder votar. Também vamos lembrar, o voto era aberto. Tio, como assim voto aberto? Olha a diferença de um voto aberto e um voto secreto. Voto aberto, todo mundo pode ver, olhar o que ou quem ou para quem você está votando.
Voto secreto é o voto atual, não pode. Não é uma Constituição, lembra, um projeto de Constituição e não foi para frente. Nossa primeira Constituição foi essa aqui, ó, de 1824. A Constituição outorgada por Dom Pedro. Esse termo é muito utilizado em prova que quer bancar de CUT. O termo outorgada é um termo de obrigação forçada. Lógico, deve ter no dicionário uma explicação muito mais fofinha, muito mais bonita. Mas eu sei, desculpa. O meu termo é forçada. É forçada porque Dom Pedro fez a última projeto de Constituição e outorga essa, ele impõe essa, tá certo? Ele mantém o mesmo projeto, os mesmos princípios, todas as leis, matar, roubar, essas coisas são bem básicas e ele mantém. Só que ele tira a ideia de liberalismo. Liberalismo, não. Liberalismo, e foi tanto usado nos Estados Unidos, não seria bem usado aqui no Brasil. Lembra, liberalismo é um projeto, é um tipo de economia, um projeto econômico na qual não há interferência da política na economia. Utilizada, por exemplo, nos Estados Unidos, na qual Trump não tem nenhuma interferência na economia local. Tio, o Brasil é liberal? Não. O Brasil tem uma ideia... mesmo nosso presidente atual... Não, o Brasil não é tão liberal assim. Na qual a gente vê clara interferência de preços, de salários. O Brasil tem, por lei, ele tem um projeto de lei e interfere no salário mínimo. Os Estados Unidos não interfere de nenhum modo. Mas não tem salário mínimo, não tem língua oficial. Os Estados Unidos não tem nem língua oficial, nem religião oficial. Imagina salário mínimo como lei, uma estrutura. Massa. Por isso que lá é bem mais fácil de ganhar dinheiro, porque também não tem tanto leis trabalhistas. Você consegue ganhar dinheiro, mas também se o cara não quiser lhe pagar, não tem muito interferência do governo. O governo não tem o tribunal judiciário. Enfim, desculpa, gente, estou meio devagando hoje. Constituição de 1824. A Constituição de 1824 vem um projeto de ser mais soberano, dando a Dom Pedro I uma ideia de soberania. Massa? Vamos falar em poderia votar na nossa querida e amada Constituição de 1824. Só poderia votar homens maiores de 21 anos, alfabetizados, homens maiores de 21 anos, alfabetizados e renda mínima. A maioria da população, como já foi notado, não se incluía nisso. Pobres, mulheres, escravos, negros, menores de 21 anos, nenhum deles eram inclusos na votação, que era indireta, como já foi explicado aqui, mas eu repito, ou censitária. Continua sendo um voto indireto e censitário. Outra coisa, e também não podemos esquecer da Constituição de 1824, que há, além dos 3 poderes, que é executivo, legislativo e o judiciário, existe a criação do 4º poder, o poder moderador. Tio, o que era o poder moderador? O poder moderador era um poder superior a todos os outros 3 e que teriam forças e direitos de anular a escolha dos outros 3. Então, vou dar um resumão da Constituição de 1824. Primeira coisa, é uma Constituição outorgada, ou seja, imposta. É uma Constituição onde prevalece a soberania do imperador, onde daria mais poderes ao imperador. Só poderia votar homens acima de 21 anos,
Não poderiam ser negros, nem indígenas, nem muito menos ex-escravos, alfabetizados e com renda mínima. Lembrando que a eleição era indireta, ou seja, você escolhia uma legenda e eles escolhiam o, o vereador e tudo mais, e era censitária, teria que ter uma quantidade mínima de dinheiro, de posses, para poder votar. Tio, eu fiz alguns slides, eu fiz 2 slides, um muito mais focado em revoltas, tá certo? Revoltas, revoluções, eu vou botar lá. A gente vai ter uma aula só sobre essas revoltas, uma só do Brasil, uma só do mundo em geral. A gente vai falar, sim, Revolução Francesa, Inglesa, mas primeiro eu preciso marcar com vocês um dia legal para isso, ou combinar com vocês, ó, é melhor a gente fazer uma aula extra ou parar uma segunda, 2 segundas para fazer a Confederação do Equador, a Revolta dos Baianos, todos esses, desde a invasão holandesa até onde a gente tá, aí é com vocês, tranquilo? Tio, então você não dá agora, a gente já tá chegando a 1 hora de aula e para parar para falar sobre cada uma vai ser muito tempo. A gente tem muita evolução. Massa? Então, a gente vai para dar um pulo, mas eu vou explicar, lógico, não vai ser um pulo, um corte histórico. Vamos lá, vamos entender como está o Brasil. O Dom Pedro I, aqui no Brasil, várias coisas foram feitas para aumento do poder de Dom Pedro aqui no Brasil. Isso fez com que muita gente não ficasse muito à vontade com esse forma de império, tá certo? Aqui. Então, isso dá por fim, chega no que a gente chama da Guerra da Cisplatina. Para quem não sabe, para quem não lembra, a província Cisplatina programa independência do Brasil e incorpora-se às Províncias Unidas do Rio da Prata, futura Argentina. Tio, por que isso é tão importante? Existia no sul do Brasil, existia, ótimo, parou de existir. Existe no sul do Brasil um rio, chamado Rio da Prata, muito importante para a América do Sul, pois era um caminho de passagem da prata e vinha do Peru e do Chile e ia lá para a Europa. E se esse rio pertencesse a algum país, ele poderia cobrar qualquer tipo de imposto por passagem. Lembra que nesse período não tinha o Canal do Panamá, que é um canal feito pelos Estados Unidos para passagem de produtos na América Central, e era muito perigoso passar por baixo da América do Sul. Então, quem tinha esse rio tinha em sua propriedade muito, muito poder de cobrar impostos, tá certo? A guerra, uma saída da área de Cisplatina do Brasil, ela pertence ali perto do Rio Grande do Sul, indo para a Argentina, ainda não era Argentina de fato, a Argentina vai virar independente bem depois, inclusive, há uma guerra entre o Brasil e vou dizer assim, Buenos Aires, Argentina, toda aquela estrutura, tá certo? A Inglaterra interfere, garante a independência do Uruguai, tá certo? E faz com que o Brasil entre em uma crise financeira. Não só isso. Lembra, o açúcar deixa de dar dinheiro, o café ainda não estava dando tanto dinheiro assim, a gente vai ter o café mais para frente, tá certo? E isso unido ao gasto militar, tá certo? A decadência do Brasil. Tio, por que o Banco do Brasil decai? Se a gente sabe, até hoje, o Brasil é um dos bancos mais importantes. Lembra, Dom João,
volta para Portugal e ele volta de cofre cheio, viu? Ele rouba todo o dinheiro e estava no Brasil, tá certo? A gente tem a desvalorização da moeda brasileira, o aumento dos preços de produtos importados, tá certo? Um exército não confia mais no imperador. A alta cúpula está meio descontente com o comando desse imperador. Lembrando, o imperador não é só líder político, ele é também líder militar. Se ele perde, se ele não conquista uma vitória, todos os cargos que são inferiores a ele, mas mesmo assim são cargos de importância gigantesca, sente e não pode mais confiar nesse imperador que ele não ganha. A base do exército era formada por membros dos setores mais populares dos centros urbanos, que eram recrutados de forma obrigatória e viviam em péssimas condições. Tá certo? Há todo um fracasso. Também outro acontecimento super importante é a Noite das Garrafadas, muito dito nos livros de história e tudo mais. A Noite dos Garrafados são os brasileiros atacaram as casas iluminadas de portugueses, pés de chumbo, e estes revidaram atirando garrafas e cacos de vidro. Nesse momento, o Brasil, mais do que nunca, já era uma coisa que estava sendo construída, vira xenofóbica. Xenofóbico é um jeito de preconceito, de fobia contra os portugueses. Hoje é usado contra todo mundo que é estrangeiro. Nesse tempo em específico, quem é português e ficou aqui no Brasil era muito, muito, muito mal visto. Tá certo? Dom Pedro, gozando de grande impopularidade, abdica do trono em favor do seu filho, Dom Pedro de Alcântara, e segue para a Europa em uma tentativa bem-sucedida de recuperar o trono português. Então, tio, vamos revisar o que a gente chegou até aqui. Vamos lá. Primeiro, a gente tem uma tentativa de constituição, que é chamada Constituinte da Mandioca. Lembra? Depois a gente temos a nossa Constituição, a primeira Constituição do Brasil, 1824. Nesse período a gente tem várias revoluções, uma Confederação do Equador e também a Guerra de Cisplatina. A Guerra de Cisplatina foi uma guerra entre o Brasil e Buenos Aires, Argentina, na qual há uma interferência inglesa, tá certo? E essa interferência inglesa faz com que Buenos Aires consiga, o Uruguai vira independente e o Brasil sai como derrotado e bem prejudicado financeiramente aqui no Brasil. O Brasil em geral, Dom Pedro. Dom Pedro continua ainda sendo muito mal visto pelo fato de que era português. E há uma crescente xenofobia aqui no Brasil. Portugueses de todos os lugares eram meio escorraçado. Como aconteceu, por exemplo, na Confederação do Equador. A Confederação do Equador, também temos nas Guerras dos Mascates, há um grande abuso do controle português aqui no Brasil, mesmo o Brasil sendo independente. Uma derrota na Cisplatina, Dom Pedro fica totalmente sem bons olhos. As pessoas têm meio Dom Pedro. E isso unido a uma economia bem desfavorável, Dom Pedro, depois da morte do seu pai lá em Portugal, Dom João morre, ele volta para Portugal, meio e tipo, esse trono é meu, e deixa e seu filhinho. Seu filhinho, que é, eu vou pegar o nome dele, Dom Pedro de... não tem o nome completo. Sim. Dom Pedro de Alcântara, futuro Dom Pedro II, era guri. Guri, uma criança, 12, 11, bem novinho, não poderia ter posse o poder, tá certo? E deixou como forma de governo 3 pessoas.
O que a gente chama de uma regência, regência é onde uma pessoa fica no controle enquanto o rei não pode ter o poder. Tá certo? Por ser muito novo, Dom Pedro II, o futuro Dom Pedro II, não poderia ter o poder em suas mãos. E por isso temos no período de 31 a 40 regentes. Regentes, no caso, 3, e depois um regente único. Regente com 3 pessoas é uma regência trina. Regência uma pessoa é uma regência una. Vamos falar de cada regência separadamente. A regência trina provisória foi uma regência na qual não houve uma escolha de quem ficaria no poder, tá certo? Durou 1 ano, e foi 1831, e teve Nicolau Pereira de Campos Vergueiro, José Joaquim Carneiro de Campos, Francisco de Lima e Silva, reintegrava o chamado Ministério dos Brasileiros, tá certo? Desculpa. A Câmara dos Deputados tiveram poderes aumentados, tá certo? Atuando por breve 2 meses, a regência trina provisória deu condições para que o novo governo fosse escolhido. Ela foi realmente, se manteve no poder enquanto o rei não poderia ficar velho, tá certo? E em 17 de julho de 1831, a Assembleia promoveu um processo de escolha, a trina permanente. Ó, essa aqui é provisória. Lembra, e regência é quando tem pessoas regendo, botando o Brasil para frente, tá certo? Provisória, pois não foi escolhida, e sim escolhendo 3 ministros para controlar o poder. Teve avanços liberais. Lembra, esse termo liberal já foi explicado na aula. Então, entenda que liberalismo é a menor influência da política na economia. E foi escolhido em 1831 a trina permanente. A trina permanente fazia parte de Francisco Lima e Silva, João Braulio Muniz e José da Costa de Carvalho. O Ministério da Justiça foi delegado ao padre Diogo Antônio Feijó e se incumbiu da tarefa de retaliar qualquer revolta que ameaçasse a ordem nacional ou não reconhecesse os poderes da nova administração, tá certo? Para isso, ele criou uma coisa que até hoje a gente usa, até hoje não, desse ano para cá está acho que do ano passado para cá, está em Pernambuco, que é a Guarda Nacional. Para quem já teve o prazer de ir para o Janga Paulista, sabe, a Guarda Nacional está lá até hoje. Não, ele esteja desde esse tempo. Vamos lá. Está lá hoje, tá certo? E foi uma criação de 1831 com Feijó, tá certo? Isso fez o quê, tio? Fez uma maior, vamos dizer assim, militarização. A partir desse momento, anteriormente a isso, a gente tinha um exército, mas não era exército, eu chamo profissional, onde a gente tinha policiais na rua e tudo mais. A gente não tinha uma parte militar mais profissionalizada, na qual, não a partir desse momento, lembra, história é uma soma, mas para lembrar de outras histórias, a partir desse momento, a gente tem o ato adicional de 1834. Lembra, atos adicionais são atos e agregam a nossa Constituição, tá certo? Agora, as províncias poderiam ter assembleias legislativas. A cidade de Rio de Janeiro torna-se uma região politicamente autônoma. O poder de moderador foi extinto e o próprio governo regencial poderia ser comandado por um único regente. E agora a gente tem um regente único, que é de Padre Feijó, e vai de 35 a 37, tá certo? Lembra, regência trina, na qual o chefe militar
era o padre Feijó. Há um ato adicional de 1974, no qual autoriza a regência trina ser una. Tio, por que era trina? Trina é a mesma ideia de Roma. Não dá poder a uma pessoa só, dá 3. No ato adicional, ele faz uma inversão. Em vez de ter 3 pessoas no poderes, tem uma. Que é o nosso querido Padre Feijó. Regente tomou posse enfrentando oposição até dentro do próprio partido, tá certo? Tentando reverter todo esse quadro político de confusão estava no Brasil, Feijó e seus companheiros criaram um novo partido, denominado Progressista, onde aí logo se ergueu um grupo chamado de Regressista, porque queria o retorno à situação anterior ao ato adicional, ou seja, condições políticas e institucionais anteriores a medidas de descentralização. Devido à sua política liberal e radical, muitas vezes acaba isolado no poder e renuncia ao cargo. Então, tio, o que aconteceu aí? Tio, tenta me explicar mais calmo. Vamos lá. Dom Pedro I cai, não está mais no poder. Dom Pedro II, futuro Dom Pedro II, não pode tomar o poder. Daí é escolhido por ele uma regência trina, na qual esses 3, enquanto Dom Pedro II crescia e virava um rapazinho, controlaria a forma de governo, tá certo? Essa regência trina tinha como líder militar Feijó. Feijó consegue implementar o ato adicional, fazendo com que, além de direitos liberais, uma descentralização do poder. Lembra, descentralizar é tirar o poder da mão de um. Mas tio, não era só ele estava no poder, não, ele estava tentando tirar o poder do imperador. Mas tio, reitero, não tinha imperador. Mas vai ter. A gente tira antes, para não tirar na hora. Tranquilo? Aí vamos continuar. Revoltas regenciais. Várias rebeliões passaram no período regencial. Essas revoltas tinham uma causa comum: péssimas condições de vida da produção mais pobre, a falta da autonomia das províncias devido à centralização do poder imperial, o excesso de impostos cobrado pelo governo central, a luta pelo poder entre partidos e grupos políticos. As revoltas regenciais era a própria população dizendo, pô, vocês estão fazendo merda aí em cima, velho. Vocês não estão conseguindo fazer o Brasil foi dado na mão de vocês, dado não, né? Foi emprestado para vocês, ajuda aí a galera, foi simplesmente deixado para lá. Não tem muito tipo, vamos se organizar, tá certo? Aí... Alma. Aí eu vou fazer o seguinte, gente. Para não ficar um conteúdo muito grande, a gente falou da Primeiro Império e da Regência, tá certo? Na próxima aula, a gente vai fim de Regência e Brasil virar República. Tranquilo? Tio, por que vai parar agora? Porque agora a gente já vai falar sobre o Segundo Império e dá para interligar melhor com República, tá certo? Desculpa, gente, se eu divaguei hoje. Eu gosto muito de falar, de abrir para outros conteúdos e tudo mais. Alguém ficou com alguma dúvida? Esse conteúdo é muito... essa parte aí é muito mais conteudista, mas a gente, como eu sempre faço, na próxima aula eu posso revisando e daí a gente segue para frente. Mas eu quero ouvir de vocês. E aí, gostaram?
entenderam tudo. Eu achei que foi muito legal, tá certo? Quero combinar com vocês para a gente fazer, principalmente a galera que sempre está presente, eu sei, é vocês, um grupo de estudo só para revoltas. Eu sei, toda aula eu faço isso, mas eu tive 2 semanas com problema no celular barra no Telegram. Eu tive muito pouco acesso, por isso eu só consegui ver algumas mensagens essa semana. Mas eu quero saber, alguém teve dúvida? Se vocês tiveram alguma reclamação, algum debate, e aí? Ou podemos encerrar por hoje? Já está tudo certinho. Tudo tranquilo? Então, deixa eu confirmar aqui. Ai, José, foi tu e me mandou o trabalho, não foi? O exercício. Como eu te disse, eu só recebi ontem. Hoje, na verdade, eu tive um problema muito grande no celular. Um problema chamado carregador. Espero que todo mundo tenha entendido direitinho, tá certo? Eu vou botar lá no grupo da gente do Class duas, dois trabalhos, 2 slides. Um é meu, outro é de um professor que eu achei muito completo. E eu sempre guardo um, acho muito completo. Ele fala sobre todas as revoltas, passo a passo e tudo mais. Muito legal, tá certo? Espero que vocês tenham entendido e tenham gostado. Muito obrigado para todos que vieram. Eu sei o esforço e é gigante, mas obrigado, gente, e até semana que vem.